Quero começar essa pregação com uma pergunta bem simples. Por que algumas pessoas não mudam ao ouvirem o Evangelho? O que eu quero dizer é que a palavra de Deus, ela afirma que o Evangelho tem o poder de transformar e salvar. Historicamente, temos milhões de testemunhos ao longo de somente desses últimos 2000 anos do que o Evangelho tem feito. Tem transformado vidas, tem restaurado famílias, tem tirado pessoas dos vícios, tem transformado completamente a história das pessoas e tem mudado até mesmo o destino de cidades e países inteiros. Mas por que então esta mensagem tão poderosa, que comprovadamente tem poder para fazer coisas tremendas, ainda assim não muda a vida de algumas pessoas que são expostas a este Evangelho? E talvez a resposta mais fácil, mais simplista é de que talvez seja por causa dos bad preachers ou bad pastors, pastores e pregadores maus. Por esta razão, eles produzem pessoas que o Evangelho não toca, porque na verdade essas pessoas estariam sendo ensinadas erroneamente. É verdade que falsos pastores, falsos mestres constituem um verdadeiro perigo e um grande dano para o reino de Deus, porque de fato ele pode iludir as pessoas com a impressão de estarem sendo expostas ao verdadeiro evangelho, quando na verdade estão sendo ensinadas um evangelho enganoso. Um evangelho enganoso, de acordo com o apóstolo Paulo, vai nos levar a um Cristo falso, e um Cristo falso vai nos levar a uma falsa sensação ou uma falsa certeza de salvação. Mas as respostas não são tão simples assim. Na verdade, o evangelho que tem poder para transformar pessoas, de acordo com os ensinos de Jesus, eles dependem sempre do ouvinte. Por mais que a palavra seja poderosa, verdadeira, pregada numa igreja legítima, por um pregador que seja fiel à palavra de Deus, ainda assim não há garantias de que as pessoas irão corresponder ao Evangelho e irão experimentar este poder transformador. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para salvar o mundo. Então Paulo dizia que nas palavras do Evangelho está ali o poder que pode radicalmente transformar as vidas. Mas então por que muitas pessoas que são expostas a esse Evangelho não experimentam essa transformação? E especialmente em lugares saturados com o Evangelho, como no Ocidente, como a Europa, a América do Norte, Brasil, nós vemos pessoas que foram expostas massivamente às palavras deste Evangelho. Afinal de contas, vivemos num lugar onde o Evangelho não é proibido. Vivemos hoje num tempo na história do cristianismo sem igual, porque nunca houve tamanho acesso às Escrituras, tamanho acesso ao conhecimento. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, você não precisa mais esperar pelo pastor, você entra no Google, você entra no YouTube, e ali existem centenas e centenas de estudos bíblicos, de explicações das mais variadas sobre o texto bíblico. Portanto, vivemos numa época de enorme exposição ao Evangelho, mas uma das épocas da história onde esse Evangelho menos teve demonstração de poder. Vivemos um tempo onde nunca as pessoas foram tão expostas à palavra das verdades do Evangelho, e ao mesmo tempo vivemos um tempo como poucos na história, onde tão poucas pessoas foram realmente tocadas e transformadas por este Evangelho. Então vamos começar com as respostas. E uma primeira resposta para isto é que a Bíblia diferencia ouvir de escutar.
Só porque alguém ouviu o evangelho não significa que ele, ou melhor, só porque alguém escutou o evangelho não significa que ele ouviu o evangelho. Você deve lembrar das palavras de Jesus no Apocalipse, que foram repetidas várias vezes nas cartas que Deus endereçou às igrejas da Ásia Menor, há 2000 anos atrás. Várias destas cartas, Jesus terminava com a seguinte afirmação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Parece uma redundância lógica de que quem tem ouvidos, é lógico que ele vai ouvir. Mas o que Jesus está afirmando é que é preciso muito mais do que escutar. É preciso realmente ter a intenção de ouvir. É a mesma expressão que um pai, por exemplo, usa, ou um conselheiro usa, quando depois de ter aconselhado a pessoa, ele diz assim: eu falei o que ele precisava, mas ele não quis me ouvir. Como assim? Ele está com problema de audição? Ele não escutou o que você disse? Ele escutou, mas ele não ouviu. Portanto, existe uma diferença. No linguajar comum, nós fazemos essa diferença de que quando uma pessoa te ouviu, significa que ela prestou atenção ao que você tinha a dizer, e significa principalmente que ela aplicou aquilo que você tinha a dizer. Então você diz que aquela pessoa te ouviu. Da mesma maneira, as palavras do Evangelho. Simplesmente ser exposto a pregações, a estudos bíblicos, não significa que estamos de fato ouvindo o Evangelho, quando muito estamos apenas escutando. Mas existe algo a mais que pode nos explicar por que tantas pessoas não reagem como deveriam ao Evangelho e não são transformadas pelo seu poder, como tantos outros são. E nós vemos isso nessas palavras de Jesus aqui em Lucas, no capítulo 8, no texto que nós lemos. Jesus diz: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. A candeia seria a lâmpada ou o lampião, que era usado como combustível, o óleo, que tinha um pavio, que então era imerso naquele óleo, e a ponta do pavio então era onde tinha a chama. Jesus disse: não se acende uma vela, uma candeia, um lampião, e se esconde num jarro ou se coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, quando a luz é acesa, ela deve ser colocada no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. É por essa razão que, na sabedoria de Jesus, mesmo passado 2 anos, e mesmo em lugares e numa época onde praticamente ninguém mais usa uma candeia, ninguém usa mais o lampião, novas tecnologias nos trouxeram a luz elétrica, mas a verdade do que Jesus está dizendo continua a mesma. É exatamente por essa razão que, passados 2000 anos, normalmente o lugar aonde você vê lâmpadas, aonde você vê luzes acesas, são geralmente no teto ou no alto das paredes. Por quê? Porque é ali aonde a luz vai ter a sua máxima intensidade, a sua máxima abrangência. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém que acende uma luz vai acender essa luz para deixar ela debaixo da cama. A não ser que você esteja procurando algo debaixo da cama. Mas você não vai deixar a luz ali, porque a luz não tem o propósito de iluminar algo que ninguém está vendo. A luz, ela precisa iluminar e ser vista para que ela possa iluminar. Mas o que eu quero chamar a atenção é quando Jesus termina esta ilustração, esta comparação com a vida cristã, dizendo: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, e com esta palavra, a palavra portanto, ou therefore, portanto, significa que finalmente ele vai chegar à conclusão, ele vai chegar à aplicação do que ele estava dizendo. E Jesus então diz: portanto, considerem atentamente
como vocês estão ouvindo. Preste atenção na palavra como. How. How are you listening? Como você está escutando? Observe que com isso Jesus está dizendo que não basta ouvir o evangelho. É preciso ouvi-lo da maneira certa. E Jesus disse, portanto, prestem atenção na maneira como vocês estão ouvindo o evangelho. E então fica a minha pergunta para nós nesta noite, para todos aqueles que estão nos escutando. Como você está ouvindo o evangelho? Agora preste atenção, dentro dessa ilustração que Jesus usa da candeia, a conclusão de Jesus parece que está faltando alguma coisa. Parece que elas não se conectam. Jesus está dizendo, não se acende uma candeia e se coloca debaixo da cama, antes se coloca ela no lugar alto, porque tudo que vocês fizerem escondidos será trazido à realidade. E então ele conclui, portanto, vejam como vocês estão aprendendo. Ok, Jesus, eu entendi a ilustração, mas eu não entendo como essa última frase sua se conecta ao que você está dizendo. E realmente parece não haver conexão nenhuma, a não ser que nós prestemos atenção no que Jesus estava dizendo antes. E quando nós vemos, antes do verso 16, nós percebemos que o que Jesus está falando é a parábola do semeador. E ele termina a parábola do semeador e ele faz então uma breve alusão à candeia, a acender a candeia e colocá-la em lugar alto. E então ele traz a conclusão dizendo, portanto, prestem bem atenção em como vocês estão ouvindo a palavra de Deus. E aí sim faz sentido, porque quando nós voltamos esses versos, nós voltamos para o início do capítulo 8, aí sim faz sentido, porque justamente a parábola do semeador que Jesus está narrando nesses versos, é justamente a parábola onde Jesus mostra como o problema não está no evangelho, e o problema não está no mensageiro do evangelho. O problema normalmente está no receptor do evangelho, no ouvinte do evangelho. Porque na parábola do semeador, Jesus usou uma figura de linguagem, uma comparação, aonde ele compara a maneira como as pessoas recebem o evangelho a solos que um agricultor usa para plantar a sua semente. Ele compara, em outras palavras, os seres humanos, os corações e mentes que vão ouvir o evangelho, a terrenos que vão receber este evangelho. E Jesus então diz que o evangelho é como uma semente que um semeador saiu a semear. A semente é o evangelho em si, é a palavra de Deus. O semeador são os profetas, pastores, evangelistas, pregadores, mestres, ensinadores, todo e qualquer cristão que em algum momento ele leva a semente do evangelho, ele traz a palavra do Senhor, ele comunica a palavra do Senhor para alguém. E Jesus disse que o semeador saiu a semear, porém, ao semear, uma parte das sementes caiu sobre o caminho, o terreno do caminho. Normalmente, quando você vai numa lavoura, você vai ver a terra toda arada e toda preparada. A terra tem que estar fofa, ela tem que estar quebrada, para que ela possa receber a semente possa penetrar e ali ela possa germinar. Mas é evidente que para o lavrador chegar até onde ele vai plantar a semente, ele tem que ir por algum caminho. Normalmente, para não estragar terreno preparado, o lenhador usa caminhos contínuos, ele usa os mesmos caminhos. Isso significa que aqueles caminhos vão ser pisados várias e várias vezes pelo semeador. De maneira que aonde você pisou no caminho, aquele caminho, aquela terra se torna inapropriada para a semeadura.
porque ela agora está compacta. Se você jogar a semente não vai penetrar. E é o que Jesus disse nesta parábola. Ele disse: algumas pessoas que ouvem o Evangelho, eles são como pessoas que receberam o Evangelho como a semente que caiu no caminho. E ele diz qual o problema da semente que caiu no caminho. Ele diz: antes que ela pudesse germinar, os pássaros do céu vieram e arrebataram aquelas sementes, comeram aquelas sementes. E ela não pôde nem sequer germinar, ela não pôde nem sequer ter um início. Ou seja, foi absolutamente ineficaz na vida daquele ouvinte. Quando os discípulos pediram para Jesus explicar isso, Jesus explicou e ele disse: a semente que caiu na beira do caminho é aquela pessoa que escuta a palavra de Deus, mas ele não quer dar tempo para Deus. Ele até é abordado com a palavra de Deus em algum momento da sua vida, mas ele está busy demais, ele está ocupado demais com esta vida para dar tempo ao Criador, para dar tempo para Deus. Ele acredita que ele tem uma carreira para perseguir, ele tem jornadas de trabalho, ele tem dinheiro a acumular, ele tem estudos, uma carreira de estudos para concluir, e então ele não tem tempo para as coisas de Deus. Jesus disse que a semente que cai num coração assim é como uma semente que caiu num terreno pisado, ou seja, não vai germinar, não vai produzir absolutamente zero, nada de transformação na vida dessa pessoa. Porque antes que a semente tenha qualquer chance, antes que esta palavra de Deus tenha qualquer chance de mudar a sua vida, os demônios vão arrebatá-la. Jesus disse que os pássaros, as aves do céu, são os demônios. Eles são aqueles que trabalham incansavelmente, dia e noite, para fazer oposição às coisas de Deus. Os demônios são aqueles que têm o maior interesse em que você não escute ou não ouça a palavra de Deus. Os demônios são aqueles que têm o maior interesse em roubar da sua vida qualquer indício da presença de Deus. Portanto, quando alguém está exposto à palavra de Deus, automaticamente os demônios se levantam para fazer oposição. Se eles perceberem que aquela pessoa recebeu a palavra, ou seja, se algum cristão cruzou o seu caminho, pregou o evangelho para ele, quem sabe lhe deu um verso bíblico para ler, lhe deu algum testemunho, ou quem sabe ele ouviu alguma coisa no rádio, ou quem sabe pesquisou alguma coisa na internet, que a semente do evangelho foi lançada sobre ele, mas se ele não tem tempo para Deus, os demônios vão rapidamente colher e fazer com que a pessoa se esqueça desta palavra, se esqueça completamente e não tenha nenhum efeito. Jesus continua na parábola e ele diz: outra parte das sementes caiu sobre pedras. A ideia não é que o semeador jogou semente, desperdiçou sementes jogando sobre pedras. Mas quem conhece o terreno da Palestina é muito diferente de um terreno como o dos Estados Unidos ou do Brasil, que são terrenos férteis. O terreno da Palestina é um terreno desértico e ele é cheio de pedras, completamente misturado com pedras. Portanto, o que Jesus está dizendo é que ao tentar alcançar um terreno fértil, parte da semente acaba caindo sobre pedras. E ao cair sobre pedras, preste atenção, talvez você já tenha visto alguma árvore, alguma planta que cresceu sobre uma pedra. Você já viu? Existe, não existe? Existe. É possível. Porém, o que Jesus está dizendo é que aquilo que cai sobre a pedra, existe uma possibilidade muito menor de ele conseguir se sustentar vivo. Porque ao cair sobre a pedra, ele está exposto diretamente ao sol. E é exatamente o que Jesus disse, que quando surgiu o sol, então queimou aquela planta e como não tinha raízes, ela não teve como se sustentar. Jesus disse que esses terrenos que caem sobre a pedra são pessoas que elas estão endurecidas para Deus. Deus até tocou no ponto que ele sabe que foi algo de Deus. Ele até sabe que aquela pregação, aquilo que foi dito, aquela mensagem que a pessoa trouxe, foi algo de Deus para ele. O Espírito Santo tocou naquele momento, mas ele prefere endurecer o seu coração para Deus. E Jesus disse que quando vir então o sol, as provações, as lutas desta vida,
aquela esperança de uma mudança de vida morrerá. Então Jesus disse que outra parte da semente caiu entre os espinhos. E Jesus disse que a semente até nasceu, germinou, a planta até começou a crescer. Mas a Bíblia diz que o problema é que ao ter crescido entre espinhos, entre um arbusto de espinhos, à medida que ela começou a crescer, ela começou a ter o impedimento dos espinhos. E então ela acabou morrendo. Jesus explica, esta é aquela pessoa que até recebe a palavra de Deus e reconhece que é Deus falando com ela. O seu coração até se alegra e se abre para Deus e deixa que Deus venha e transforme a sua vida. Porém, esta pessoa ela tem um problema sério com a questão da fé. Apesar de ter aberto a sua vida para a palavra do Evangelho, ele continua operando na dimensão secular, na dimensão do mundo. Ele é um cristão, mas a maneira dele analisar a vida continua sendo como ele analisava a vida antes. Ele não vive por fé, e a Bíblia diz que o justo ele terá que viver pela fé. O autor de Hebreus define a fé como aquilo que é invisível aos olhos, mas que é uma certeza no mundo espiritual. Ela é verdade porque Deus declarou que aquilo é verdade. Então, ainda que os olhos nos enganem e não possamos ver, não significa que aquilo é menos real do que qualquer outra coisa que possamos ver ou tocar. Porque foi Deus que disse, aquilo se torna a certeza das coisas que ainda não vemos. Isto é fé. Só que uma enorme quantidade de cristãos fracassam na vida cristã exatamente por isso. Porque apesar de ter acolhido a palavra de Deus, de estarem felizes por terem encontrado a Jesus, por terem o Espírito de Deus nas suas vidas, porém, eles não se desconectaram da maneira que o mundo pensa. E é isto que Jesus se referiu dos espinhos. Jesus disse que os espinhos são os cuidados desta vida, as preocupações com esta vida. É exatamente isto. Eu me tornei um cristão, eu nasci de novo, mas a minha mentalidade continua sendo a mentalidade de um homem sem Deus. Porque a minha matemática continua sendo uma matemática humana e não a divina. Na minha matemática, eu preciso trabalhar muito porque é uma questão de soma e multiplicação. Para que eu possa ter dinheiro, eu preciso juntar, somar e multiplicar para que eu possa acrescentar e eu possa ter mais. Mas na matemática da fé funciona diferente. Na matemática da fé, aquele que dá é que recebe mais. Aquele que distribuiu é aquele que vai, na verdade, acumular mais as bênçãos de Deus. Portanto, na matemática de quem tem o pensamento alinhado com o reino de Deus e com a sua nova vida em Cristo, ele vai começar a viver por fé. Então ele não vai deixar que as preocupações deste mundo roubem o tempo precioso que ele precisa ter com Deus. Observe que ao comparar o Evangelho com o plantio de um agricultor plantando uma semente, Jesus está dizendo que o Evangelho ele precisa ser nutrido para que ele possa crescer, para que ele possa se tornar forte. No nosso trabalho pastoral, nós temos que fazer um trabalho de cuidado com a vida, com a nova planta que está nascendo. Nós temos que oferecer sombra para que o sol não a queime. Nós temos que regar constantemente. Eu não tenho green thumbs como a Cristiane, que é perita em plantio. O que ela planta, né, parece o maná, o que ela planta dá. Né? Eu não tenho esse dom, eu não recebi esse dom de Deus. Eu sou insistente com as minhas plantas. Eu gosto de plantar, mas as minhas plantas não gostam de mim. Normalmente, elas não retribuem o meu esforço. Normalmente, a maioria das minhas plantas morrem. Mas no meu esforço por plantar plantas que sobrevivam, eu aprendi uma coisa. Existe nas plantas algo onde
no início, ela precisa de todo o cuidado. Às vezes, diariamente, você tem que ir lá e tem que regar. Você tem que observar se tem algum bichinho comendo as folhas. Você tem que adubar. Você tem que ter uma série de cuidados. Se a planta está pegando muito sol ou se está pegando muita sombra, você tem que tomar um cuidado. Mas preste atenção, o que eu aprendi é que isso não é para sempre. Porque existe algo na planta que assim que ela ganhe força própria, ela dispensará cuidados. Ela dispensará. A partir do momento em que a planta consiga, por si própria, garantir a sua força, extrair do solo as suas riquezas, naquele momento você não vai mais precisar aguar aquela planta. Você não vai mais precisar se preocupar com ela. Ela alcançou força e ela agora consegue se sustentar no solo em que ela está plantada. É algo assim que Jesus disse. Na nossa jornada com Deus e na nossa exposição ao Evangelho de Deus, nós precisamos cuidar com a maneira como nós nos nutrimos. O Evangelho não pode ser tomado relaxadamente. Eu disse na semana passada que eu geralmente lanço um desafio para os cristãos, de que se eles fizessem com o seu corpo o que eles fazem com a sua alma, eles já estariam mortos há muito tempo. Porque com o nosso corpo nós entendemos que nós precisamos nutrir, cuidar. Nós precisamos nos alimentar 3 vezes por dia. Quando estamos doentes, precisamos ir ao médico. Não podemos brincar com doença. Nós sabemos que a alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada, com nutrientes e não apenas encham a barriga. Nós precisamos entender que tem que haver um cuidado com a nutrição do nosso corpo para que ele possa sobreviver. Mas com a nossa alma nós não agimos assim na maioria das vezes. Na maioria das vezes e na maioria dos cristãos, nós nos alimentamos uma vez por semana. Os cristãos escutam uma pregação no domingo e não abrem a Bíblia, literalmente não abrem a Bíblia durante a semana inteira. Fazem uma oração ou recebem uma oração num culto, mas durante todo o restante da semana não são capazes de dirigir uma prece a Deus. Este crente é aquela planta que está sempre em ameaça de morrer, está sempre em ameaça de ser devorada por um pássaro, está sempre em ameaça de secar quando o sol vier sobre ele, está sempre em ameaça de que quando as preocupações desta vida serem fortes demais, ele vai acabar desistindo das coisas do Evangelho de Deus. Por isso é racional concluir que depois de Jesus dizer que finalmente uma 1/4 das sementes caiu num terreno fértil e então ele produziu os frutos, a planta cresceu, a semente germinou, a planta cresceu, produziu espigas que gerou uma proporção de 30, 60 e 100 sementes por uma. Aqui Jesus está mostrando o tamanho do potencial do Evangelho. Na mínima das condições, o Evangelho tem o poder de multiplicar 30 vezes mais as bênçãos que você tem sem o Evangelho. Jesus está dizendo que Deus pode multiplicar 100 vezes aquilo que está, isso é 10.000% aquilo que você tem na sua vida hoje. Portanto, Jesus está dizendo, não culpe o Evangelho, a semente é boa. Não culpe o agricultor simplesmente lançou a semente. O problema é o receptor do Evangelho. Quem recebeu, como ele ouviu as palavras do Evangelho. E é isso que Jesus conclui, portanto, ao terminar a parábola do semeador, ele faz uma breve alusão à questão da candeia, e então ele conclui dizendo, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, porque como você recebe o que eu estou dizendo precisamente nesta noite, que é a palavra de Deus, vai determinar como o Evangelho vai progredir na sua vida ou não. Mas infelizmente nós reagimos de uma maneira que nós criamos uma espécie de obstáculo intelectual, emocional,
de que nós deixamos que as palavras do Evangelho penetrem somente aquelas que nós julgamos que são benéficas para nós. Então, quando nós vemos uma mensagem de prosperidade, de vitória, de que essa semana Deus irá te abençoar, aí sim o nosso coração se enche de fé, o nosso coração se enche de vontade de crer na palavra de Deus, e aquela palavra é recebida com muita fé, é recebida com muita alegria no nosso coração. Mas quando nós ouvimos uma palavra de Deus, que não gostamos do que Deus está fazendo, de que como Deus está moldando a nossa vida, nós normalmente criamos um bloqueio. E nós começamos através de bloqueios emocionais, bloqueios mentais, intelectuais, nós começamos a impedir que a palavra de Deus penetre. É sobre isso que Jesus está dizendo. Ele disse, a questão não é se você está ouvindo o Evangelho, a questão é como você está ouvindo a palavra do Evangelho. Vocês lembram daquela figura dos 3 macaquinhos? De como eles reagem à comunicação? Tem um macaquinho que tampa os olhos e diz, não estou vendo nada. Tem aquele macaquinho que tampa os ouvidos, não estou escutando nada. E tem o macaquinho que tampa a boca e diz, não sei de nada, não me pergunte nada. É assim que nós agimos em relação ao Evangelho. Nós criamos uma reação imediata. Entenda isto, quando Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o mundo, ele está dizendo não que o Evangelho é uma palavra sempre boa de receber. Na verdade, o Evangelho, na maioria das vezes, ele vai funcionar como uma cirurgia dramática na nossa vida. Nós gostamos de ir no médico e o médico examinar tudo e dizer, você está com uma saúde de leão, meus parabéns, continue fazendo o que você está fazendo. Mas nós não gostamos de ir ao médico e o médico franzir aqui, né, a sobrancelha, dar um suspiro, sair da sala várias vezes, voltar e olhar para você e fazer assim, Normalmente nós não gostamos disso. Mas pode ser exatamente nesta reação do médico que está a nossa salvação. Porque é exatamente quando o médico olha para você e diz, você está com um grave problema. É ali que está a tua chance de se livrar do problema. Agora, se o médico quisesse ser politicamente correto e dizer, eu não vou estragar o dia do cara. O cara entrou aqui tão feliz, para que eu vou dar uma mensagem e dizer que ele está com câncer? Para que eu vou dizer que ele está aí com uma doença crônica? Para que eu vou estragar o dia dele? É melhor dizer que é só uma gripe, para ele tomar um Tylenol e que tudo vai resolver? Ele vai sair daqui feliz, ele vai sair daqui contente, dizendo que isso sim, que é um bom médico, mas dentro de alguns meses ele estará morto. Portanto, a mensagem do Evangelho que Paulo diz ter poder para salvar, não significa que ela necessariamente é uma mensagem gostosa de se ouvir. Porque normalmente nós não gostamos de ouvir aquilo que nos corrige. Nós não gostamos de ouvir aquilo que trata com a gente. Jesus chamou o profeta Jeremias e disse, Jeremias, desce até a casa do oleiro. Jeremias, sem entender nada, foi em obediência. Ele chegou na casa do oleiro, do potter, a potter house. E ele chegou ali, ele viu o oleiro trabalhando o barro. E ele disse, observe. E ele percebeu que o oleiro foi girando aquela mesa onde ele vai dando forma à argila e vai virando um vaso. E ele disse que foi se transformando aquele pedaço de barro num vaso bonito, mas de repente alguma coisa naquele vaso comprometia o vaso. E ele viu então que o oleiro simplesmente deu um tapa e destruiu aquele vaso e o amassou todo de novo. E então Deus disse a Jeremias, vai e diga à casa de Israel, que eles são como este vaso, como este barro nas minhas mãos, eles são como esse barro nas mãos do oleiro. É o oleiro que determina se o vaso está bom para ir para o forno ou se ele tem alguma imperfeição que ele precisa voltar para o zero. É o oleiro que determina se o vaso vai se tornar um vaso ou vai voltar a ser simplesmente barro. Nós não gostamos disto. Nós não gostamos da provação, nós não gostamos das transformações. Mas é exatamente esse evangelho que muda a nossa vida.
Para os politicamente corretos dos nossos dias, aquela mulher adúltera que quando Jesus desafia de que quem não tem nenhum pecado atire a primeira pedra, então todo mundo foi embora. E muitos então usam isso dizendo que Jesus não condena pecado, de que isso é mensagem de pastores legalistas, igrejas e crentes legalistas. Eles esquecem que Jesus perguntou para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher disse: se foram, Senhor, não existe mais nenhum. E Jesus disse: também eu não te condeno. Terminasse aí, realmente você poderia dizer que Jesus não condena o pecado. Mas Jesus disse então para aquela mulher: vá e não peques mais. O curioso dessa história é que quando Jesus desafiou a multidão e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando toda a multidão foi embora e só ficou Jesus e aquela mulher, sabe qual é a grave situação que ficou diante daquela mulher? É que o único que ficou diante dela era exatamente aquele que não tinha pecado e, portanto, poderia tirar a pedra. Mas ele escolheu a misericórdia, mas com a condição do arrependimento. Ele disse: vai e não peques mais. Ele chamou, em outras palavras, aquela mulher realmente de adúltera. Ele realmente disse: realmente você pecou. Nos tempos do politicamente correto, as pessoas talvez diriam: Jesus foi bruto com ela, foi grosso com ela. Ele deveria ter afirmado aquela mulher, ele deveria ter dado um up naquela mulher, feito ela sair feliz da vida e não chamar aquela mulher de pecadora. Mas aí Jesus não teria tratado com a vida dela. As pessoas reagem imediatamente ao seu pecado. Eu me lembro de uma reunião que nós tivemos numa sala aqui atrás. Nós estávamos tendo alguns anos atrás um problema que envolvia a diretoria da igreja. Havia sempre uma turma do contra, que não importava o que você tentasse fazer para o bem da igreja, sempre tinha uma turma que estava puxando para trás, dizendo: não funciona, não vai. Então eu cheguei à conclusão de que talvez o problema é que eles não tivessem sido ensinados devidamente sobre a questão da obediência, da submissão, de como deve ser o comportamento de um cristão em relação às suas autoridades espirituais. Então eu disse: eu vou ensinar o que essas pessoas precisam ensinar. E nós começamos então uma sessão de estudos bíblicos, onde eu comecei a ensinar sobre o pecado da rebelião. E eu me lembro que naquela primeira sessão, nós tratamos de 2 assuntos. O primeiro assunto foi de que se nós não formos humildes no nosso coração, nós vamos dar lado a uma briga por posição e status dentro do reino de Deus. E eu me lembro que eu usei o seguinte argumento: eu disse: esta luta por posição e status é tão real entre o povo de Deus, que mesmo que você pertencesse a uma igreja de 10 pessoas, no meio de uma favela, ainda assim haveria competição por posição. Quando eu disse isso, imediatamente a pessoa que tinha problema de luta, de briga por status, ela reagiu. Naquele exato momento a pessoa disse: pastor, é verdade, mas nós não temos este problema na nossa igreja. Então nós mudamos de assunto e nós começamos a falar sobre pessoas que agem politicamente, ao invés de falar a verdade, agem sempre de maneira política com as pessoas. No momento em que nós tratamos esse assunto, a pessoa cujo problema era ser político reagiu e disse: não, mas eu acho que Jesus também agia politicamente. Percebem que as pessoas têm a plena noção do seu erro, as pessoas têm a plena noção do seu problema, e isso se torna um obstáculo para o evangelho. E é sobre isso que Jesus está dizendo quando ele diz: preste atenção em como você recebe, porque Deus, o Criador, está detectando o erro na sua vida e na minha vida, e Ele está dizendo para você. Então, como você deveria ouvir a palavra? Paulo diz: quando a palavra do Senhor entrar em choque com as minhas convicções, com as tuas convicções, ele disse que seja sempre Deus considerado verdadeiro e o homem mentiroso. Quando a palavra do evangelho não for aquilo que você gosta, mas é a palavra de Deus,
jogue todas as tuas confissões, jogue todas as tuas convicções no lixo e diga: eu sou um mentiroso, minhas convicções são falsas, é Deus quem está falando e as convicções deles são verdadeiras. É assim que deveríamos reagir. Pessoas que têm problemas no seu relacionamento conjugal são pessoas que não gostam de reuniões de casais, por exemplo. Por uma questão muito simples. Instintivamente a pessoa sabe que se ela for frequentar uma reunião de casais, um estudo bíblico sobre casais, ela sabe que necessariamente ele irá escutar algo que a pessoa não gostaria de ouvir. Pessoas que têm problema com peso, por exemplo, se sentirão desconfortáveis com balanças e com palestras sobre nutrição, saúde, exercício físico. O malhadão não se preocupa com isso. O malhadão senta lá e, yes, estou fazendo tudo isso aí. O six-pack lá está tranquilo. Ele não tem problema. Mas a pessoa que tem problema com o peso, ele normalmente não vai ter muito interesse em subir em balança. Sabe aquela pessoa que toda vez que vai no Publix, antes de entrar na porta, sobe na balança? Essa é a pessoa que não tem problema com peso. Porque a pessoa que tem problema com peso, ela vai entrar no Publix, ver a balança e fingir que não viu. E depois que sair com sacola, ela vai subir na balança com sacola, para dizer que esqueceu que estava segurando a sacola. Nós sabemos disso. No aconselhamento para casais, por exemplo, no aconselhamento em geral pastoral, mas principalmente para casais, o que nós percebemos como pastores é que geralmente, na maioria das vezes, quando um casal procura o pastor para discutir seus problemas conjugais, normalmente, pelo menos uma das partes não está realmente interessado em resolver o seu problema conjugal. A razão daquela pessoa estar procurando o pastor é só uma. Ela quer que o pastor confirme que o que ela está dizendo para o seu cônjuge está certo. E assim que o pastor lhe jogue um banho de água fria e de repente mostre que o problema daquele relacionamento, na verdade, é justamente quem acha que está certo ou certa, esta pessoa vai começar a pensar e buscar na lista telefônica um outro pastor para aconselhar. Porque as pessoas, elas querem simplesmente a confirmação daquilo que elas já sabem. Mas se o evangelho fosse simplesmente para confirmar o que nós já sabemos, nós não precisaríamos do evangelho. Já seríamos salvos por nossas próprias convicções, amados. Mas quando o Salmo demonstra que Deus procurou para encontrar na humanidade se havia pelo menos uma pessoa que não tivesse pecado e se perdido, que tivesse pelo seu próprio entendimento se mantido bem em relação a Deus, e quando o Salmo diz, todos se perderam, todos se tornaram inúteis, não há um sequer que não tenha pecado, o que Deus está dizendo é que não funciona. Não adianta a gente ficar tentando medir forças com a palavra de Deus. O segredo é, arrependa-se, abra o seu coração para Deus, deixa o Espírito Santo te tocar e transformar, deixa o oleiro quebrar o vaso quantas vezes for necessário quebrar. Eu me lembro de uma pessoa que disse que quando cantava aquela música, que diz assim, eu quero ser, Senhor, como um oleiro, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo. Ela fala que quando começava essa música, ela ficava quieta. Falando, não canto de jeito nenhum. Vou ficar pedindo para Deus me quebrar, como se isso fizesse alguma diferença para Deus. Pedindo ou não pedindo, se Deus detectar o problema, Ele vai quebrar. A questão é se você vai aceitar a intervenção de Deus. Porque quando nós aceitamos, dói menos. Sabe aquela frase que disseram para os opositores do Bolsonaro? Aceita que dói menos? É exatamente a palavra do Evangelho. Aceita que dói menos. Se renda ao Senhor. Entenda que quem está fazendo a ferida é o mesmo que a vai ligar, vai curar. Entenda que quem está fazendo a ferida é o Pai que ama e está curando o Filho. Entenda que quem está machucando é o Criador que te ama. E que Ele sabe que desta intervenção divina vai sair um você
aperfeiçoado muito melhor do que era com as suas próprias convicções, do que eu com as minhas próprias convicções. As minhas próprias convicções me trazem para o buraco onde eu sempre caio. Quando eu me rendo às convicções de Deus, é quando eu vejo realmente Deus guiando a minha vida para algo melhor. O salmista expressou essa verdade da seguinte maneira: me leva, Senhor, para uma rocha mais alta do que eu. Porque se for para o Senhor fazer a mesma coisa que eu já faço, não vai resolver nada. Porque fui eu que me coloquei nessa sinuca, fui eu que me coloquei nesses problemas. Então, se o Senhor vier fazer simplesmente um remendo, e Jesus disse que Ele não faz isso, Jesus disse que não coloca remendo novo em tecido, em roupa velha, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão vai arrebentar e perder o vinho novo. Se nós não deixarmos Deus transformar, nós não vamos ver realmente o poder do Evangelho nas nossas vidas. O conhecimento na Bíblia, eu já preguei sobre isso alguns domingos atrás, existem várias palavras no grego e no hebraico que diferenciam o conhecimento. Conhecimento, existe uma palavra conhecimento que é simplesmente se referindo à informação. Eu conheço o presidente Trump. Eu nunca encontrei com ele. Nunca conversei com ele. Nossos caminhos nunca se cruzaram. O conhecimento que eu estou usando para me referir ao presidente Trump significa simplesmente conhecimento de informação. Eu tenho informações sobre o Trump. Eu sei que ele tem um cabelo que eu oro a Deus que eu nunca tenha. Eu sei que ele é laranjado de uma maneira que eu peço a Deus que eu nunca fique. Mas eu gostaria de ter a conta bancária que ele tem. Nós temos informação. Só que informação não muda nada. O fato de eu conhecer o presidente Trump no sentido de informação, não significa que quando um dia eu cruzar o caminho dele, eu falo: e aí, meu chapa, como é que você está? Give me five. Há quanto tempo que não te vejo? Eu estou precisando de uma ajuda, você pode me ajudar? Eu falo: ele já manda os caras dele chegar em cima de mim, os gorilas dele, já me põe para fora rapidinho. Ele fala: esse cara é biruta, esse cara é louco. O que ele está pensando? Ele está pensando que ele me conhece? Ele falou: mas eu te conheço, presidente. Não, você tem informações sobre mim. Tem muita gente que o conhecimento que eles têm das coisas de Deus é mera informação. Não transforma, não muda, não tem poder nenhum. Mas quando Jesus disse: vocês conhecerão a verdade, ele usa a palavra conhecer. Jesus usa a palavra grega que significa conhecer, porque você aplica na sua própria vida. Então, pela experiência você conhece, pela experiência você sabe. Jesus está dizendo: quando você aplicar a verdade de Deus, que você tiver o conhecimento desta verdade na sua própria vida, então você verá o Senhor te libertar. Você conhecerá uma verdade que te libertará. Mas quando nós ficamos criando bloqueios, e Jesus disse: preste atenção em como você ouve, porque isso é determinante. Se você ouve com um coração submisso, aberto e que está disposto a obedecer, ou se você ouve e imediatamente filtra e diz: não, isso aqui é para o meu vizinho, isso aqui é para o meu cunhado, essa palavra aqui é para minha sogra, ela tinha que estar aqui hoje. Essa palavra aqui é para o vizinho, mas não é para mim. Mas preste atenção, quem veio no culto foi você. Deus não vai ficar mandando recado através de você. Portanto, se Deus falou, a mensagem é para você. A mensagem é para mim. Mas quando nós ficamos fazendo esta figura de seleção e escolhendo o que é de Deus e o que não é de Deus para a minha vida, então nós nos tornamos juízes. A palavra de Deus perdeu o poder de nos transformar. Tem um episódio fantástico na Bíblia, que é quando Davi ele tem que fugir. A pressão em Israel está tão grande que o rei Saul está perseguindo ele, que ele acha mais seguro ele fugir para a terra dos filisteus, que ele como general tinha matado milhares deles, do que ficar em Israel. Imagine a pressão. E quando ele chega lá e acham e encontram Davi, trazem ele diante do rei,
Agora é o momento em que vão fazer picadinho dele. Está aqui o general que conduziu guerras de Israel e que matou milhares e milhares de filisteus. Se não fosse a estratégia que Davi usou. A Bíblia diz que Davi começou a cuspir na barba, a babar, começou a agir que nem doido, bater a cabeça na parede, começou a se fingir de maluco, começou a se fingir de retardado. Quando o rei olhou, falou aquilo lá e disse: já não temos retardados suficientes na Filistia? O que eu vou fazer? Qual o prazer em matar um retardado? Deixa que ele vá embora. E soltaram Davi. Ali foi por sabedoria divina, ali foi por direção divina, mas tem muita gente que se finge de retardado, tem muita gente que se finge de demente quando ouve a palavra de Deus. São pessoas inteligentes, são pessoas que falam 3 idiomas, são pessoas que nos seus posts do Facebook percebe-se que é uma pessoa que conhece, que tem entendimento, mas que quando é exposto à palavra de Deus, que se choca contra as suas convicções, a pessoa começa a fingir que não entende. Não entendo, a pregação do pastor é muito dura, a pregação dessa igreja não tem amor, não entendo a mensagem, não consigo entender, é muito complicado. É o nosso mecanismo de defesa. Temos que desligar esse mecanismo e deixar que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Porque é Ele, sem agressão nenhuma, mas pelo convencer nos seus afetos mais profundos, que Ele sussurra no nosso ouvido e mostra as coisas que precisamos mudar na nossa vida. Quando abrimos o nosso coração para o sussurro do Espírito, então nós vamos realmente estar recebendo, ouvindo a palavra de Deus, como nós devemos ouvi-la. Em Lucas 10, 26, a Bíblia diz que um perito da lei, um especialista na Bíblia, chegou para Jesus tentando provar Jesus e fez uma pergunta para ele: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus respondeu dizendo: o que está escrito na lei? Como você a lê? Observe, de novo Jesus está falando sobre como você age em relação à palavra. Como você está lendo a Bíblia? E a Bíblia está dizendo que o homem respondeu imediatamente. Diz assim no versículo 29, querendo justificar-se, o homem perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ou seja, na própria resposta que Lucas nos dá, ele mostra que a maneira como aquele homem estava lendo a Bíblia era para justificar-se. Ele não estava lendo a Bíblia para que a Bíblia tratasse sobre aquilo que ele precisa ser tratado, mas sim para que ele desviasse os assuntos que poderiam lhe ferir. Ele não estava lendo a Bíblia como quem quer absorvê-la e permitir ser instruído e corrigido por ela. E é isso que Lucas nos mostra quando ele termina esse capítulo com uma história que parece que não tem nada a ver, que é quando Jesus vai na casa de Marta e Maria. E ali mostra que Marta estava tão atarefada com as tarefas da casa, enquanto que Maria sentava-se aos pés de Jesus e escutava, sorvia tudo o que ele tinha para ensinar. Então, quando Marta vai repreender Maria e na frente de Jesus, e repreendendo, na verdade, Jesus também, dizendo: Jesus, não te incomoda que a minha irmã não me ajude no trabalho de casa? Fale para ela fazer alguma coisa. Jesus disse: Marta, existem muitas coisas importantes nesta vida, mas a sua irmã acabou de escolher o mais importante. Mais importante do que estar preocupado com afazeres diários. E Jesus não está dizendo que casas não têm que ser cuidadas. Jesus não está dizendo que não temos que estudar. Jesus não está dizendo que não temos que trabalhar, não temos que economizar. A Bíblia fala de tudo isso, mas Jesus está dizendo: jamais permita que você seja roubado do desejo de ouvir a palavra de Deus. E não ouvir simplesmente para aplicar na vida dos outros, mas ouvir para que Deus possa tratar com a tua própria vida. Porque afinal de contas, é o Deus de amor
que está falando com amor aos nossos corações. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e vou fazer o quê? Vou humilhá-lo, vou maltratá-lo, vou envergonhá-lo, vou mostrar que ele não é nada, que ele não serve para nada. Não, Jesus disse: se ele abrir o seu coração, eu entrarei e vamos comer juntos.